Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. A partir de agora, a gente vai entrar mais fundo nos períodos compostos, tá? Lembrando que os períodos compostos são aqueles que possuem mais de uma oração, tá? E esse primeiro assunto, né, já vai ser o quê? Já vamos entrar no período composto por subordinação. O período composto por subordinação, né, aquele período que tem mais de uma oração, porém uma oração depende da outra sintaticamente. Ok, pessoal? Ok? Então vamos lá, preste atenção. Próximo slide. Repare só essa oração. Todos esperam sua volta. Só tem uma oração aqui, então o período é simples. Todos esperam. Quem espera, espera o quê? Alguma coisa. Muito bem. Bem, esse alguma coisa, esse algo que eles esperam, vai completar o sentido desse verbo, não vai? Sim. E qual o nome que se dá a esse tipo de complemento verbal? Objeto direto, porque completou sem uso de preposição, tá? Então, só tem uma oração porque só tem o quê? Um verbo. Agora, reparem só, todos esperam que você volte. Tem esperam e tem um volte, são dois verbos. Então, tem mais de uma oração, o período é composto. Repare só, todos esperam, igual em cima e embaixo é a mesma coisa, ó. Todos esperam, quem espera, espera alguma coisa. Repare que na oração de cima, sua volta completa, né, o verbo esperar. Todos esperam o quê? Sua volta, ou seja, objeto direto. Na oração, num período de baixo, que é um período composto, ao invés de você colocar sua volta, que é um simples objeto direto, você coloca o quê? Que você volte. Vai ser o quê? É um objeto direto? Não, porque tem um verbo. É uma oração com função de objeto direto. Uma oração objeto direto, ou seja, uma oração objetiva direta. Então, as orações subordinadas substantivas nada mais são de que orações que fazem, às vezes, de um substantivo, né? Porque olha só em cima, sua volta. Volta não é um substantivo? Sim. Ao invés de você colocar sua volta, você vai botar toda uma oração que vai fazer a função, né, de sua volta. Então, é uma oração porque tem verbo, então ao invés de falar objeto direto, você vai falar oração objetiva direta. Ok, pessoal? Então, olha o que está escrito ali embaixo. No período simples, reparem, a função do objeto direto é exercida pelo termo sua volta. No item 2 a gente já fala, no período composto, a função do objeto direto, ao invés de ser exercida por um termo, vai ser exercida por uma oração inteira que você volte. Oração porque tem aqui ó, o verbo volte, ou seja, a segunda oração funciona como o termo da primeira. Tá? Ao invés de ser o termo objeto direto, vai ser uma oração que vai servir de termo, ok? Então, vamos lá. As orações, a oração subordinada, toda oração que funciona como um termo, sujeito, objeto, adjunto, adverbial de outra oração, ela vai ser subordinada, ou seja, ela não vai ficar completa sintaticamente sozinha, ela vai completar outra oração. E a oração principal, a gente já falou na aula passada, é toda oração que tem associada a ela uma ou mais de uma oração subordinada, ou seja, a oração principal, sozinha, ela vai estar incompleta, vai estar faltando algo para completá-la. Ao invés desse algo ser um termo, vai ser toda uma oração. Essa oração que precisa ser completada é a oração principal. A que vai completar vai ser chamada de quê? De oração subordinada. Então, vamos aqui no exemplo que a gente deu anteriormente. Todos esperam. É a oração principal porque ela precisa ser completada. Quem espera, espera alguma coisa. E que você volte é a oração que vai completá-la. Então, uma oração subordinada. Ok? Vamos lá. Próximo. As orações subordinadas, então, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. São 3 tipos. E equivalem respectivamente a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Essa classificação também está ligada à função sintática que a oração subordinada exerce na oração principal. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas, elas podem exercer a função de quê?
de sujeito. Sujeito não, um núcleo de sujeito não é um substantivo? Sim. Só que ao invés de ser um núcleo de sujeito, vai ser o quê? Vai ser toda uma oração, ok? Elas podem exercer a função de objeto direto, de objeto indireto, as subordinadas substantivas, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Já as orações subordinadas adjetivas sempre exercem a função de adjunto adnominal, um termo acessório, que pode até ser descartável, mas que enriquece a oração. As orações subordinadas adverbiais sempre exercem a função de um adjunto adverbial. Adjunto adverbial dá circunstância ao verbo. Circunstância de quê? Circunstância de, nesse caso das orações, circunstância de concessão, circunstância de causa, circunstância de tempo e assim por diante. A gente vai ver mais para frente. As orações subordinadas substantivas, são as que vamos estudar hoje, são normalmente introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, tá? Agora reparem o seguinte, tá? Conjunção integrante que e se. O que são conjunção integrantes, afinal? Vocês podem estar se perguntando. O que são conjunções integrantes? Conjunção integrante, pessoal, o nome mesmo fala, são conjunções que integram. Elas não dão ideia de nada, elas só ligam. Elas ligam uma oração a outra oração, ok? Ligam uma oração a outra, tá? Completando a oração anterior. Então só ligam a oração principal à oração subordinada. E são só duas, ou que ou se. Tem um macete que eu vou passar daqui a pouco para vocês saberem identificar com mais tranquilidade. Certos advérbios interrogativos, pronomes indefinidos ou interrogativos, também pode iniciar uma oração subordinada substantiva, mas olha só, cai menos de 1% das vezes, não é muito relevante, tá? Olha quando será o evento, olhe, perdão, sei quem o estima, ignoro o quanto vale o sítio, ignoro o quanto vale o sítio, ok? Agora sim, pessoal, a classificação das orações subordinadas substantivas, tá? Compare só essa oração. Essa situação exige cautela. Você vai pegar primeiro a oração, né? Só tem uma oração aqui, essa oração exige cautela, essa situação, e aí você vai perguntar, essa situação exige o quê? Não é isso? Para você classificar cautela, quem exige alguma coisa. Exige o quê? Exige cautela. Se você pegar a oração sem a cautela, essa oração exige, lembra? Vocês vão perguntar, professor, tá maluco? Quem exige alguma coisa. Se eu falar só e parar aqui, ó, essa situação exige, a oração vai estar incompleta. Esse verbo é um verbo transitivo. Ele não é intransitivo, ele precisa ser completado com algo. E esse algo não tem preposição, então esse termo aqui, ó, cautela, é um objeto direto. Até aí tranquilo, né? Termo com função sintática de objeto direto. Pertence o quê? Cautela, não é um substantivo? Sim. Abstrato, mas é. Agora, pega aqui o mesmo tipo de oração e para no verbo. Essa situação exige. Parou. Essa situação exige. Quem exige alguma coisa. Ao invés de você colocar o termo substantivo, né, cautela, que é o objeto direto, você vai colocar uma oração que vai equivaler a cautela, mas não é mais termo, é oração, porque tem verbo. Essa situação exige, ao invés de colocar cautela, você vai colocar que sejamos cautelosos, ou seja, toda uma oração que vai servir de objeto direto. Que sejamos cautelosos, então, é uma oração inteira com função sintática de objeto direto e equivalente ao substantivo cautela. Vem cá, pessoal, eu falar essa situação exige cautela e essa situação exige que sejamos cautelosos, semanticamente não tem o mesmo, né? Não tem o mesmo significado uma oração ou outra, não passa a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, só que no primeiro caso aqui, ó,
é somente uma oração, é um período simples. Nesse segundo caso, apesar do mesmo conteúdo, não é uma oração somente, são duas. Então o período já é composto, ok? Então, a oração subordinada substantiva, objetiva direta, é aquela oração toda que faz as vezes de um objeto direto, ok? Então, o macete para você descobrir uma oração subordinada substantiva objetiva direta, você simplesmente pergunta, se você parar no verbo e perguntar o que, quem exige o que, significa que a oração que vier depois, esse é o macete, tá? Será uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A situação exige o quê? Que sejamos cautelosos. A oração que sejamos cautelosos, macete, pergunta o que depois do verbo, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva subjetiva. É a mais chatinha que tem, tá? Mas é tranquilo, tá? Depois, se você pegar essa, as outras vão fluir com tranquilidade. É aquela que funciona como sujeito da oração principal. Convém, tá, que você esteja aqui amanhã, tá? Então, na verdade, pessoal, como que funcionaria isso aqui? Presta atenção. Convém que você esteja aqui amanhã. Isso convém. O que convém? Alguma coisa convém. Porque, na verdade, pessoal, convém, quem convém, não convém alguma coisa. O convém é um verbo intransitivo. Então, alguma coisa convém. Que você esteja aqui amanhã convém. Então, essa segunda oração aqui, porque tem um verbo, ela serve de sujeito. Agora eu vou dar um macete para vocês. Presta atenção. Todas as vezes que a oração subordinada puder, ela toda, ser substituído pela palavra isso e os seus derivados disso, nisso, a isso, né? Tudo derivado de isso, aquela oração será uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então, como ficaria aqui, ó? Convém isso. Tá errado, não é convém isso, é isso convém. Pode substituir isso tudo aqui por isso? Pode. Então, significa que isso é o quê? É o sujeito, não é? Isso convém? E o que o isso está substituindo? É que você esteja aqui amanhã. Essa segunda oração aqui, então, né? Se o isso é o sujeito, ela será uma oração subordinada, é o único nome diferente, subjetiva, que lembra sujeito, ó, subjetiva, sujeito, ok? Mas preste atenção nessa observação. Esse tipo de oração subjetiva, ele pode ter três situações, tá? Primeiro, verbo na terceira pessoa do singular, e esse verbo vai ser intransitivo, tá? Constar, parecer, convir, admirar, preocupar, cumprir, importar, urgir, acontecer, ocorrer, suceder. Grave esse verbo, constar e urgir. Deixa eu ver aqui, convir, são os três verbos que mais caem nessa situação. Então, se um verbo estiver na terceira pessoa do singular, tá? Terceira do singular e for intransitivo, pode ter certeza que a oração que vier depois será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Segundo caso, verbo verbo de ligação acompanhado de predicativo. Eu vou melhorar essa regra para vocês, e é a que cai em 95% dos casos. Bate o olho na oração principal. Se a oração principal começar com verbo de ligação, tá, ó, é bom, verbo ser, né, o é necessário, verbo ser, seria, verbo ser, parece, verbo parecer, estava, verbo estar, é possível, verbo ser, é certo, verbo ser, está visto, verbo ser. Olha a oração principal, ela começou com verbo de ligação, a oração que vier depois também será subjetiva, ok? Subordinada, substantiva, subjetiva, ok? E terceiro e último caso é com verbo na voz passiva, e esse verbo na voz passiva, ele tem que estar onde? Ele tem que estar na oração principal, tá?
Então vamos lá, pode ser passiva analítica ou passiva sintética. Mas se for analítica, né, seria como? Ó, é necessário, por exemplo, ó, estava decidido, tá? Ele vai ser o primeiro verbo, vai ser um de ligação fatalmente. Então, só grave isso aqui, ó, verbo na voz passiva, na oração principal, tá? Significa que a oração seguinte ela será subjetiva também. Então, vamos lá, quais verbos? Por exemplo, disse, conta-se, ó, conta-se que você conseguirá passar com boa nota, com uma boa nota em língua portuguesa, tá? Significa o quê? Qual é a oração principal? Conta-se. Bem, conta-se não está na voz passiva? Quem conta, conta alguma coisa. Passiva sintética, não é? Todas as vezes que o verbo for transitivo direto, estiver na terceira do singular com o pronome ser, vai ser voz passiva, ok, pessoal? Então, conta-se, terceira do singular com o pronome ser, voz passiva. Espera-se, terceira do singular com o pronome ser, tá? Não é? Sim, passiva. E não é verbo transitivo direto? Quem espera, espera alguma coisa. Quem conta, conta alguma coisa. Sabe-se, quem sabe, sabe alguma coisa, não é? Então, isso aqui é uma voz passiva, tá? Então, se na oração principal tiver um verbo na voz passiva, tá? Com certeza a oração seguinte será subjetiva também, tá? Então, vamos lá. Na verdade, isso aqui a gente já deu, né? Vamos só revisar aqui, ó. Objetiva direta, então, é o quê? É aquela que funciona como objeto direto da oração principal. Preste atenção. Nós vimos quem nos atacou no meio da noite. Lembra do macete que eu dei para vocês? Põe isso aqui, ó. Nós vimos isso. Pode substituir por isso? Pode. Então, a oração toda seguinte será substantiva. Só que você tem que classificar. Nós vimos o quê? Opa, lembra que eu falei? Pode colocar o que depois do verbo? A oração seguinte será objetiva direta. A oração seguinte será objetiva direta. Preste atenção na segunda. Preste atenção nesse segundo exemplo aqui, ó. Ela admitiu que errou. Ela admitiu isso, não é? Isso. Sim. Esse isso seria um objeto direto, mas é uma oração porque tem um verbo, tá? Então, essa oração seguinte será objetivo direto, mas põe macete. Ela admitiu o quê? Opa, pode botar o quê depois da oração, do verbo da oração principal? Pode. Então, significa que a oração seguinte será objetiva direta, ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Terceiro tipo de oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Eu vou dar um macete para vocês, tá? Eu vou dar um macete para vocês. Objetiva indireta e completiva nominal são muito parecidas. Muito, tá? Muito parecidas mesmo. Qual é a diferença? O que aproxima... Por que são parecidas? Vocês podem perguntar. Tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal, eles podem ser substituídos, ao invés de isso, eles são substituídos por disso, por nisso, por a isso, ou seja, com uma preposição antes. Disso não é de mais isso? A isso não é a mais isso? Nisso não é em mais isso? Sempre uma preposição antes. Tanto a objetiva direta quanto a completiva nominal. Mas tem uma diferença e é fácil identificar. Reparem, objetiva indireta. O ator reclamava, tá? O ator reclamava de que seus papéis em novela não eram bons. Substitui toda essa oração aqui, ó, por disso ou nisso. Vamos lá. O ator reclamava disso. Opa! Pode ser substituído por disso, significa que só pode ser duas coisas. Lembra que eu falei? Ou objetiva indireta ou completiva nominal. Ok, entendi, professor. Mas reparem agora, como eu sei que é objetiva indireta ou completiva nominal? Isso aqui, toda essa oração não foi substituída por disso? Sim. Mas antes dela, tem um verbo ou um nome? Reclamava. É verbo ou é nome? Reclamava, eu reclamava, tu reclamavas, ele reclamava. Opa!
Reclamava é verbo. Então, pessoal, se antes do disso, antes do nisso, antes do a isso, tiver um verbo, significa que essa oração toda que o disso substituiu, ela é objetiva indireta, ok? Não é completiva nominal. Beleza? Às vezes, você pode até omitir a preposição, mas quando você substituir por disso ou nisso, você vai ser obrigado a colocar o disso ou nisso. O autor reclamava, tá? Tira o D, poderia estar sem o D aqui, ó. O autor reclamava que seus papéis em novela não eram bons. O ator reclamava isso? Não, o ator reclamava disso. Opa, antes do disso tem reclamava, ok? Completiva nominal. É a mesma coisa, você substitui por disso, nisso ou a isso. Só com uma particularidade, ó. Ficava-me a certeza disso, mesma coisa, ó. Só que reparem, a objetiva indireta antes do disso é um verbo. A completiva nominal antes do disso vai ser um nome. Olha só, ficava-me a certeza disso. Antes do disso é o quê? Certeza. Certeza é nome ou verbo? Nome, né, pessoal? Não existe eu. Certeza, do certezas ele certeza. Certeza é um nome. Então, né, essa oração toda aqui, né, que foi substituída pelo disso, será completiva nominal, ok? Repare só, João necessita de que você o ajude. João necessita disso. Antes do disso tem o quê? Necessita. Logo, a oração toda de que você o ajude é objetiva indireta. Agora, ao invés de botar necessita, eu coloco João tem necessidade de que você o ajude. João tem necessidade disso. Antes do disso tem o quê? Necessidade, não é mais necessita. Necessidade é um nome. Então essa oração toda de que você o ajude, agora, antes era objetiva indireta, agora será completiva nominal, ok? Predicativa, oração subordinada, substantiva, predicativa, mamão com açúcar, muito fácil. Lembra que a maioria das orações subordinadas substantivas, subjetivas, na maioria das vezes, quase todos os casos, a oração principal começa com verbo de ligação? Pois bem, a predicativa, vou dar um macetinho que eu estou dando para vocês agora, a oração principal, ao invés de começar, termina com verbo de ligação. Se ela terminou com verbo de ligação, toda oração que vier depois dela será predicativa. Reparem, o certo é... Opa, qual é a oração principal? O certo é, não é? O certo é isso, não é? Pode substituir por isso, então você confirmou que é subordinada substantiva. Mas é o quê? Substantivo o quê? Ó, o certo é. O certo é o quê? Isso, certo? Agora, qual é a oração principal? Não é o certo é? Olha bem ela, terminou com verbo de ligação? Sim, então a oração seguinte será predicativa. Mas, professor, você pode pensar, se o é for na frente, estiver na frente, é certo que ficariam sozinhos uma parte da festa. Qual é a oração principal? Seria é certo, não é? Aí a oração seguinte não é mais predicativa, vai passar a ser subjetiva, tá? Porque começou com verbo de ligação. Então, pessoal, preste atenção. A oração principal aqui é o certo é, terminou com verbo de ligação, pode fechar os olhos e marcar com certeza a opção que a oração seguinte será predicativa. Olha só, nosso medo era. Era não é verbo de ligação? O verbo ser agora num pretérito imperfeito? Sim. Então, a oração seguinte também será predicativa, tá? Mas, professor, se o era estivesse na frente, era o nosso medo que você reagisse agressivamente, aí já mudaria tudo. Começou com verbo de ligação, a oração seguinte será subjetiva, ok? Oração subordinada, substantiva, apositiva. Pessoal, essa é a mais fácil de todas. Por quê? Normalmente, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, você só identifica a oração principal. Se depois dela tiver dois pontinhos, 2 pontos, significa que a oração seguinte será apositiva, ou seja, valerá como um aposto.
A ele só interessava uma coisa, dois pontos. Opa, qual é a oração principal? A ele só interessava uma coisa, dois pontos. Então a oração toda a seguinte será substantiva apositiva, tá? A ele só interessava uma coisa, dois pontos. Isso também pode ser substituída por isso. Às vezes ela pode estar também entre vírgulas, mas para vocês eu não vou exigir isso. Eu vou exigir só depois de dois pontos depois da oração principal, ok, pessoal? Então, resumindo aqui para vocês, a oração subordinada subjetiva é aquela que faz as vezes do sujeito, da oração principal. 95% das vezes, a oração principal vai começar com verbo de ligação. Por exemplo, é importante que você estude. Qual é a oração principal? É importante. Não começou com verbo de ligação? É? Sim. Então ela será a oração seguinte subjetiva. Objetiva direta é quando toda a oração subordinada substantiva puder, claro, ser substituída por isso, e depois da oração principal, você pergunta o quê, tá? João sabia que você passaria na prova. João sabia isso, certo? João sabia o quê? Isso, que você passaria na prova, ou seja, objetiva direta, porque equivale a um objeto direto, tá? Objetiva indireta e completiva nominal são as únicas que começam com uma preposição antes do isso, ou seja, disso, nisso, a isso, para isso, por exemplo. Tá? Qual é a diferença da objetiva direta para a completiva nominal? Tem o disso, não tem? Por exemplo, João necessita de que você o ajude. João necessita disso. Tá? A objetiva indireta antes do disso vai ter o quê? Vai ter um verbo, necessita. Já a completiva nominal, João tem necessidade que você o ajude. João tem necessidade disso. Antes do disso, agora é o quê? É necessidade, não é mais necessita. Necessidade não é nome? Sim. Então a oração toda seguinte será a completiva nominal. Agora aqui, ó, a positiva é a mais fácil de todas. Depois da oração principal tem dois pontos. João necessita só de uma coisa. Dois pontos. Que você passe no concurso. Então, depois dos dois pontos, né, da oração principal, vai ter uma oração. E ela será, então, a positiva, ou seja, depois da oração principal, vai aparecer o quê? Dois pontinhos. Entenderam, pessoal? Então, a gente termina aqui a aula de hoje, tá? Sobre orações subordinadas substantivas, tá? Resumindo para vocês, toda oração subordinada substantiva são aquelas orações que podem ser substituídas por isso, tá? E outra coisa, voltando aqui, só para vocês entenderem, tá? Todas as orações subordinadas substantivas, todas elas, tá? Sem exceção, elas são iniciadas por um conectivo. 98% das vezes será uma conjunção integrante, tá? A conjunção integrante nada mais é do que uma conjunção que vai ligar as orações subordinadas substantivas. Como eu sei que a conjunção é integrante? Se você conseguir substituir a oração pela palavrinha isso e seus derivados, significa que aquela conjunção que ou se será chamada de conjunção integrante. Por exemplo, ela admitiu que errou, ela admitiu isso. Se eu pude substituir essa oração por isso, ela será subordinada substantiva e esse que aqui será chamado de conjunção integrante, porque ela pode ser substituída por isso. Ok, pessoal? Então a gente termina a aula de hoje, tá? Sobre orações subordinadas substantivas. Espero que vocês tenham entendido e na próxima semana a gente entrará com exercícios de oração subordinada substantiva. Aí eu preciso que vocês pratiquem muito para que esse conhecimento fique massificado na mente de vocês e vocês não esqueçam, porque vocês somente vão conseguir assimilar isso na prática, com o exercício, ok? Então, um resumo rápido aqui novamente para vocês. Repare só,
Oração subordinada subjetiva, ela é muito parecida com a predicativa. Qual é a diferença de uma para outra? A subjetiva, a oração principal, começa com o verbo de ligação e a predicativa termina com o verbo de oração. Verbo de ligação, perdão, pessoal. A oração subordinada objetiva indireta é muito parecida com a completiva nominal, porque ambas podem ser substituídas por disso ou nisso, por exemplo. Qual é a diferença? Porque antes do disso, na objetiva indireta, vai ter verbo, na completiva nominal vai ter um nome. Repararam que nessa brincadeira a gente já matou 4? Agora, a apositiva é a mais fácil, depois da oração principal tem 2 pontos. E a objetiva direta é aquela que pode ser substituída por isso, mas depois do verbo você pergunta o quê? Eu sabia que você passaria no concurso, eu sabia o quê? Eu sabia isso, certo? Eu sabia o quê? Pode substituir a oração seguinte por o quê? Significa que a oração seguinte é objetiva direta, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um beijão para todos. Estou com muita saudade. Se Deus quiser, estaremos, na próxima aula com exercícios de fixação, tá? Tchau, tchau.